Saudações, galera, e hoje nós vamos falar sobre uma modalidade que agora ela entrou junto com o projeto de lei, né, aprovado o projeto de lei 14.300. Vamos falar sobre B-Optante, sobre algumas particularidades do B-Optante que você precisa ficar ligado para você alavancar as suas vendas e fazer o teu 6 em 12 ainda com muito mais agilidade. E as pessoas me perguntam, antes de mais nada, antes de entrar no assunto, as pessoas me perguntam, é fácil fazer um 6 em 12? E eu digo para vocês, esse ingrediente que eu vou falar aqui hoje, até o final desse vídeo, dessa aula, eu vou falar sobre o B-Optante, que é uma modalidade que agora entrou em vigor e que você vai conseguir aí alavancar muitos, mas muitos negócios. E 6 em 12 nada mais é do que 100 mil reais em vendas com energia fotovoltaica em 12 dias de trabalho. Tá? Isso vai requerer o que? Estratégia, conhecimento, campo de batalha, propostas, apresentação, ou seja, todo um processo que você precisa. E um dos ingredientes que eu coloco para vocês, além de muitos e muitos que eu tenho aqui no meu YouTube, no Instagram, no Facebook, vai fazer com que você chegue de uma forma mais rápida, tá? Ou seja, num curto espaço de tempo, você consiga fazer aí o teu tão sonhado 6 em 12. Tá? E este ano é um ano super interessante, onde você vai ter aí possibilidades, onde o solo nunca foi tão fértil como agora. E o que eu quero dizer para vocês, além de tudo isso, é que neste mês de março, tá? Neste mês de março nós vamos ter o projeto 6 em 12. Ou seja, o projeto 6 em 12 é um evento de uma semana 100% online, 100% gratuito, mas precisamente no final deste mês de março, onde você vai ter a oportunidade de trabalhar. Para você fazer um 6 em 12, você precisa, primeiramente, querer, e querer é poder. Isso depende unicamente de você. Então não depende de mais ninguém, somente de você, de querer. E você precisa de um método. E o método você vai aprender. Fique ligado. Se você ainda não se inscreveu aí no meu canal do YouTube, clique, se inscreva, ativa o sininho, dá um like aí, se for te ajudar. E se te ajudou, e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você não me segue no Instagram, não me segue no Facebook, super recomendo que você passa a me seguir, que eu posto conteúdo aí diariamente, toda semana, sobre sacadas assim como essa que eu vou colocar agora, tá? Que eu quero resolver, né? Fazer esse vídeo aqui sobre o B-Optante para você não ter mais dúvida, ou seja, poder apresentar e colocar isso como uma opção aí na mesa para o seu cliente. E é claro, fazendo aí projetos como esse, que a gente vai falar sobre teto aí de microgeração, um pouco mais entrando na mini geração, mas com o B-Optante, vai fazer com que você faça no mínimo 4, 5 vezes aí o 6 em 12, tá? Você vai conseguir vender um projeto como esse se você tiver calibradinho, cara, tiver conhecimento e souber como que a parada funciona. Se você não souber, meu amigo, fique tranquilo, que quem é aluno do Fórmula vai saber, ou seu concorrente vai saber e vai sair na frente. Fechou? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu diminuir aqui para mim poder aparecer também, né? Eu também sou filho de Deus. De repente pra você tirar algum tipo de dúvida. Opa, né? Deixa eu colocar aqui, beleza. Diminuir um pouquinho aqui, já vou compartilhar a tela com você, meu amigo gafanhoto. Vamos lá. Pronto. Então, vamos lá. Eu quero dar um início aqui já, junto a vocês, em relação, tá, o B-Optante. Mas antes de mais nada, quero agradecer aí a Vertes Solar Group. A Vertes é uma das maiores importadoras e distribuidoras aí do Brasil de equipamentos fotovoltaicos. Ela está no estado do Paraná, mas com uma logística para todo o Brasil. Do Iapoque ao Chuí, ela tem aí a sua logística. E também, vocês podem observar aqui, ó, que a tecnologia alemã, meu amigo, é German. Ou seja, os seus inversores Renac faz com que, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Vou entrar sobre particularidades. E esse episódio só está acontecendo graças aí a Vertes, que tem colaborado e tem incentivado aí os seus clientes, os seus integradores a ter esse conhecimento, a ter essa informação para fazer com que você tenha ainda mais possibilidades de fechamento de negócio. E o tema de hoje é B-Optante. Fechou? B-Optante. O que é o B-Optante? Bom, pessoal, vamos acompanhar aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês um parágrafo, tá? O parágrafo primeiro, tá? Parágrafo primeiro, que diz o quê? Esse parágrafo primeiro, ele tem a referência, tá, do projeto de lei 14.300, que foi aí validado, sancionado pelo presidente Bolsonaro no dia 6 de janeiro de 2022.
Fechou? Então, B optante ele quer dizer o quê? Ele traz para nós o quê? Unidades consumidoras, tá? Com geração local. O que ele quer dizer aqui, ó? A chamada geração local quer dizer geração junto à carga, que agora passa a ser aí autoconsumo local, tá? Chamada junto à carga. Vocês veem, quem me acompanha aí vê que eu falo sobre vários vídeos sobre geração junto à carga, que agora tem um novo nome, que é autoconsumo local, ou seja, geração local. Então vamos lá. Consumidores com geração local, cuja potência está no nominal total dos transformadores. Tá, grifei ali, ó, total dos transformadores seja igual ou inferior a 1,5 permitindo do limite permitido para a ligação de consumidores do grupo B. O que é o grupo B, gente? O grupo B ele vai ter 75 kVA, 75 kW de potência, tá? De potência instalada, certo? Que é o mesmo. A potência são coisas distintas, mas é um por um, tá? Então seria o que? 75 kVA de transformador. O que é o transformador, gente? O transformador é aquele carinha que normalmente fica pendurado nos postes da concessionária, tá? Algo mais ou menos em torno disso aqui. Alguns com os cascos diferentes, os cascos, né? Casco que eu digo assim, ó, o design dele, tá? Alguns são redondinhos, são quadrados, mas até 75 kVA de potência instalada. E isso vai dizer o quê? 75 kW de inversor. Fechou? Então, assim, no grupo B. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó, vamos retomar. Então, seja igual, os transformadores seja igual ou inferior a 1,5 do limite permitido 75, para a ligação dos consumidores do grupo B. Podem optar pelo faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme a regulação da ANEEL. Fechou? Isso que quer dizer o quê? Se o permitido se o permitido é 75 kVA, gente, deixa eu até colocar aqui, ó, deixa eu limpar aqui para a gente poder. Ó, se o permitido é 75 kVA, tá? Então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer 75 vezes, o que ele está dizendo ali? 1,5. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar exatamente o resultado que nós temos aqui, ó, 112,5 kVA. Então, com 112,5 kVA, pessoal, nós vamos ter o quê? Tá? De potência instalada, seria 112,5 kW de inversor. Se você for trabalhar com um produto da Vertz, ou seja, se for trabalhar com os inversores alemães, tecnologia alemã, Renac, ele vai te permitir que um inversor 75 kVA, tá, você consiga, com módulos, por exemplo, aqui, módulos de 450 watt, tá? Bifacial, que eu vou explicar para vocês o que é isso aí mais além. Você consegue dar um overload. O que é um overload, gente? É um ganho, tá? Você consegue aí turbinar aí a sua potência do seu sistema, certo? Com 50% a mais do que esses 112,5. Então você vai fazer o que? 112,5, 50% mais. Você consegue chegar até 168,75, tá, o que? Quilowatt pico em módulos. Mas isso aqui não é qualquer módulo, tem que ser um módulo, tá, que ele tenha a corrente e tensão, tá, compatível com o transformador, tá, com o inversor, tá, que seria de 112,5. Ou seja, eu coloquei um de 75 mais um de 37,5, alguma coisa nesse sentido. Fechou? Ou seja, você consegue chegar até 112,5, 112,5 kW de carga instalada, de carga de inversor, que você te oportuniza colocar até 168,75 kW pico em módulos. Então, para você fazer um 6 em 12, só para você ter uma base, você sabe qual que é o valor de um projeto como esse? Se você fizer um ticket médio, 168,75 vezes 4, isso aqui vai dar 675 mil reais. Cara, são quase 7 vezes o 6 em 12, ou seja, no mínimo 6 vezes, tá? Para a gente arredondar aqui o 6 em 12. O que é 6 em 12? 100 mil reais, ó. 1, 2, 6 em 12. 100 mil reais de faturamento em 12 dias, fechou? Então, 100 mil reais de faturamento em 12 dias. Você consegue fazer em uma única venda 6 vezes nessa situação. Por isso que você precisa entender disso. Porque qual o tipo de cliente que você vai atuar, tá? Você vai atuar quais os tipos de cliente, Elvis? É o que já tem um sistema instalado com 75 kW. Você pode
fazer uma abordagem, fazer um aditivo, tá? Que agora ele pode, porque daí assim, na microgeração, aqui nós temos o que, gente? Só para você entender aqui um pouquinho, tá? Deixa só eu fazer aqui, ó, só para você entender um pouco. 75 kVA ou 75 kW de inversor, nós estamos na microgeração. Fechou? Agora, 75 acima, tá? Maior, nós estamos na mini geração. Entendeu? Na mini geração. Só que, se você tiver aqui, ó, alto consumo, os consumidores com geração local, tá? Você pode, tá, ser enquadrado em 112,5, tá? E você ser faturado como se fosse micro, ou seja, ser faturado no grupo B. Sacou? Por quê? Porque na mini geração, até então, 75 kW acima, você teria que fazer a contratação da demanda contratada. Que é o quê? Que é a média, atenção, tá? Média, tá? Média ou alta, né? Tensão. Média tensão no início, acima de 500, alta. Então você tem que prestar atenção nessa situação. Então essa oportunidade aqui que te abre vai fazer com que você tenha mais possibilidade de negócio. Então voltando aqui, para clientes que já têm, tá? Para clientes que já têm o sistema instalado, você faz um aditivo, ou para clientes que não têm ainda, você já pode fazer a adequação desse transformador dele, ou se ele tiver melhor, não precisa adequar nada, essa entrada de energia, e você pode já fazer a aplicação de 112,5 kW de inversor. Tenha um pouco de cuidado, porque a recomendação é que esse transformador ele trabalhe com 0,92, mas ninguém tem respeitado isso, tá? Então isso aqui tão logo, 112,5, 0,92 daria 108 kW de inversor. Mas as pessoas têm carregado, tá? Até 112,5, a concessionária aprovou, né? Pode passar, mas você tem que lembrar que você tem que fazer, pedir um enquadramento na PIL, na observação. Até super recomendo, se tiver a possibilidade de fazer a cópia desse parágrafo aqui e jogar lá, vai ser super interessante. Senão você pega um cara mocorongo da concessionária que não está ligado nesse projeto de lei e acaba reprovando o teu projeto e você perde tempo. Então você tem que fazer o quê? Faça já o enquadramento para B optante, tá? Nessa situação. E cola lá em observações, tá? Esse artigo aqui, ó, que é o artigo 1 das unidades consumidoras, porque antes de fazer a reprova ele vai ver que você está amparado, que você está ancorando, tá? Aquilo que você está falando, e certamente você vai ter mais êxito aí nessa aprovação. Tá, Elvis, quem é que consome esse tipo de carga? Já vou falar para vocês. Para vocês terem uma base, até 75 kVA em média, tá? É um tipo de consumidor que chega a 12.000 kW, tá? 12.000 kWh mês, tá? Hora mês. Esses 112.000 kW é uma parcela de fatura de energia entre 9 a 10 mil reais. Fechou? Seria até os 112. Só que no bioptante, se você vai ter aí praticamente 1/3, né, de aditivo, que é em relação aos 112,5, então você, consequentemente, você vai conseguir aí fazer um upgrade aí até 18.000 kW, tá? Até 18.000 kW aí, alguns locais 19, alguns cenários, algumas localizações você pode chegar aí até 20.000 kW no período de primavera-verão, mas no inverno você vai chegar a 12, 11, mais uma média aí, vamos colocar aí que seja 18.000 kW. Se você pegar aqui 18.000 kW e multiplicar por 0,85 centavos, você já vai ter aí a fatura de energia, que vai ser o que? Vamos lá, 18, né? 0,85 centavos, seria uma fatura de energia de 15 mil reais, 15.500 reais. Fechou? Então abre um pouco mais o leque da possibilidade pro teu 6 em 12 aí, cara, pro teu faturamento, para você, cara, para você fechar negócio, assinar contrato. Abre um pouco mais o leque, então presta atenção nisso aí, cara. De 75 kVA agora você tem essa possibilidade de 112,5. Se você não sabe dessa informação, se você não acompanha aí nos bastidores que rola aí no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Certamente, se você não tiver essa informação e teu concorrente tiver, você já está desclassificado numa linha aí de orçamento que o seu cliente vem fazendo. Porque se o cara chegar com essa informação primeiro que você, ou tiver mais segurança na hora de passar essa possibilidade do bioptante, você está fora do baralho, meu irmão. Agora, de nada adianta, tá? O cara ter um consumo que você consegue enquadrar, fez o dimensionamento, o cara vai precisar lá de 100 kW de inversor, por exemplo. Ah, Elvis, 100 é menor do que
112,5. Então eu posso colocar como B-optante? Você não pode. Se esse transformador aqui for 150, ou se for 225, ou se for 300 kVA, você não consegue. Você tem que fazer primeiro a redução disso, tá? Desses transformadores aqui para 112,5. Tem que rebater ele para 112,5. Aí sim, você fazer equalização de demanda, aí você faz o seu projeto na geração local, aí você é enquadrado como B-optante. Sacou? Então você tem que cuidar com a carga, com o que você tem lá de transformador pendurado aí na sua rede. Fechou? Lembrando que não é o transformador do inversor, é o transformador de rede, tá? Da concessionária. Só que para você fazer o rebatimento desse transformador, você tem que fazer uma análise de motorização que esse cliente tem, tá? Então você tem que ver lá com quem cuida dessa, que cuida lá, que dá assistência para ele, para saber o porquê de repente que ele está usando 150 se ele não tem uma necessidade em carga de inversor que você já identificou lá que é só 100. Porque às vezes, em alguns sentidos, você faz muito sentido quando faz a soma de carga de motor, ele exige em um determinado momento que ele tenha que ter esse transformador de chegada. Então você tem que prestar atenção nisso aí, tá? Para você não fazer cagada, velho. Entendeu? Então você. Agora a situação, uma das perguntas que tem me feito aí ao longo desses dias, Elvis, para mim ser enquadrado como B-optante, eu não posso fazer o autoconsumo remoto, né? Tem que ser só local, tá? Isso não é verdade. Você pode sim fazer a usina aqui com 112,5. Lembrando que na carga tem que ter o transformador 112,5 e você tem que ter essa carga estipulada de 112,5. Mas se tiver uma sobra de energia por conta de uma geração que você foi lá e dimensionou, você pode sim direcionar para uma unidade consumidora, por exemplo, a B, você pode fazer para C, você pode fazer para D, sem problema nenhum. Você pode destinar essa energia para esses três camaradas aqui, para as três unidades consumidoras, 4, 5 ou quantas você quiser. Mas a primeira regra é que você tem que entender, tem que estar condicionada a carga aqui na geração local, tá? A maior parte vai ter que estar aqui, senão não faz sentido você ter 112,5 lá na concessionária, não vai aprovar. Então, você não pode ter, por exemplo, gente, tá? Você fazer lá uma fazenda solar com 112,5 e compensar muito pouco aqui, por exemplo, e direcionar tudo para B, para C, para D e para E, só para fugir da demanda. Isso aqui não vai acontecer, tá? Então, a primeira regra, isso aqui vai enquadrar para geração local, onde a pessoa de fato tem esse consumo, onde de fato faz sentido o que ela tem. E fique tranquilo, isso aqui é uma possibilidade que vai abrir muitas portas para você. Posso colocar aqui para vocês: panificadora, tá? Panificação, lojas de bebida, tudo que tem um consumo aí entre 15 a 20 mil quilowatts, você já fica ligado nesse bioptante. E aquilo que já tem energia solar, que você observa, você pode olhar lá no quintal dele, que de repente ele já tem, por exemplo, um transformador pendurado 75 kVA, e você sabe que já tem energia solar, você está aí gerando aí 12 mil kW, 10, 12 mil kW, você vai dizer para você que sim. Aí você fala sobre essa possibilidade de fazer um aditivo, entendeu? É onde você ganha, você vai fazer um upgrade aí, ó, no sistema do... Ah, mas não foi eu que instalei. Cara, sim, você levou a informação, você tem a possibilidade de vender esse 30% a mais para ele aí fazendo adequação, entendeu? Então o bioptante é uma mão na roda que vai ajudar bastante aquele cliente que está em cima do muro, tá? E ele não consegue, ele precisa de mais energia, ou até paga a fatura de energia, mas ele não entrou porque ele está condicionado a um 75 da microgeração, onde ele não consegue passar para mini geração sem entrar em demanda. Mas agora com o bioptante ele pode chegar até 112,5 sem entrar em demanda, mas fazer um enquadramento aqui no bioptante. Isso é novidade, Elvis? Não. Isso já existia, tá? Com a 414, que ela foi extinta, né? Não existe mais. 2010. Ela foi aí simplesmente banida porque entrou aí a normativa 1000 2021 que contrapõe ela, tá? Mas existiu o bioptante, mas lá em 2017 a ANEEL foi lá e vetou, tá? Por que será, né? Foi lá e vetou e daí não podia mais. Agora com o projeto de lei 14.300, tá? 14.300, que já está em vigor, você pode ter um enquadramento para bioptante com 112,5 kW de inversores, ou 112,5 também tem que ter kVA de transformador, fechou?
Então essa aqui é uma opção muito boa. E aqui eu quero trazer também um efeito de curiosidade. Nós estamos tendo aí bastante. Isso é uma particularidade da própria Vertz, onde ela foi uma das pioneiras a trazer o que? O módulo bifacial. Tá? O que é o módulo bifacial? Aqui até trouxe aqui um desenho ilustrativo para você poder entender um pouco. Aqui você tem a irradiação direta, tá, do HSP, e aqui o módulo, ó. Aqui você tem a frente do módulo, tá vendo? Que aqui tem aqui no caso as células, né, fotovoltaicas, e aqui você tem o verso. Então o efeito albedo, ele vai funcionar bem isso aqui, gente, para a estrutura de solo, tá? Por quê? Ó, tá vendo que aqui você tem o módulo, ó? Repare que aqui você tem um módulo, né, frente e verso. Então ele vai ter uma inclinação do azimuth aqui, ó, de 25 graus, 20 a 25 graus, certo? Aqui a irradiância, tá? A irradiação que vem e pega na superfície frontal do módulo e bate no solo, tá? Deixa eu colocar aqui, ela retorna, ó. Ela vai promover aqui o efeito que nós chamamos, ó, de efeito albedo. Repare, deixa eu até colocar aqui para dar um destaque, ó. Repare, ó, que a irradiância ela pega no solo e ela reflete no verso do módulo da placa. Se chama o efeito albedo. Nós temos a irradiação difusa, que ela pega na nuvem e tal, ela faz essa reflexão aqui, também pode pegar aqui no verso. Tudo isso aqui que nós estamos colocando é os módulos bifacial que faz com que você tenha uma produção de energia, tá? Que segundo alguns fabricantes da China dizem aí que é de 25 a 30%. Gente, é muito difícil, mas eles falam, né? Mas eu acredito, vamos lá, que se isso aqui trouxer para você 10% de benefício, tá? Já vai ser uma mão na roda, tá? Agora tem umas situações aqui que algumas empresas acabam não falando, tá? O que elas não falam, Elvis? Elas não falam isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Se você fizer no solo, você consegue atingir esse efeito albedo, mas se você fizer junto ao telhado, ou seja, se o telhado estiver passando aqui, você não vai ter essa reflexão do albedo como no solo. Então, tão logo, essa eficiência, ela não vai ser, como eu falei ali, de 10 a 15% aí num cenário bem otimista. Ela deve de ser de 1, talvez, quiçá 3%, tá? Mas ela existe. Esse módulo, Elvis, por ter célula em cima, tá? E ter célula embaixo, ele é mais pesado? Sim. Em alguns modelos de módulos, tá? Quando você tem um módulo aqui, ó, ele tem a célula aqui em cima, né? E aqui ele tem uma camada, ele tem no verso tem uma camada de célula atrás, certo? Então, tão logo ele tem um outro encapsulante em outro vidro especial, então ele se torna um pouco mais pesado, sim. Mas a Vertz ela tem uma tecnologia que dentro dessas células aqui no verso do módulo, tá? Ela contrapõe na mesma encapsulante que vem do vidro em cima. Então ela fica no mesmo peso praticamente do que o módulo existente. Elvis, e o custo-benefício disso? O custo-benefício disso é muito semelhante ou até inferior em relação a um módulo tradicional. Por quê? Porque a linha de fabricação para esse tipo de módulo bifacial, ele está bem exponencial, ou seja, vem num crescimento bem avançado, porque ele vai trazer essas possibilidades para você a mais, tá? E você otimiza o quê? Otimiza linha de produção, otimiza toda essa questão da manufatura, da linha de produção, né? Então diminui o custo. Por isso que eles conseguem entregar aí na mesma valoração de um módulo tradicional. Então isso aqui é super importante. O que isso aqui tem a ver? Tem a ver que você consegue aí uma eficiência de geração a mais, você consegue entregar mais solução para o seu cliente. Tão logo você sai da vala comum e o cliente passa a observar você com outros olhos. E observando você com outros olhos, você cria nele o gatilho da autoridade. Então, o que é autoridade? É alguém que para ouvir, assim como você está ouvindo agora, por exemplo, alguma informação relevante. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então, assim, pessoal, duas sacadinhas para vocês. Eu falei sobre biooptante, tá? E a questão do biooptante, vale ressaltar que são para projetos de teto. Eu chamo de teto, gente, porque até onde ele vai, teto, microgeração, mas que tem a possibilidade, se ele for geração local, você chegar a 112,5, tá? De transformador e de inversor, que é o que? A carga instalada, fechou? Que vai dar aí um ticket médio, isso aqui não é regra, mas é média, tá?
Dependendo da geolocalização, ele vai ser de 16, 19, mas uma média de 18 mil kWh mês. Tá? Que ajuda bastante aí o pequeno empresário, certo? O pequeno, vamos lá, panificadora, dificilmente teria até espaço físico para isso, mas pode ser aí clínicas, pode ser mercado, né, de bairro, pode ser, enfim, qualquer nicho que tenha essa demanda de consumo de energia, distribuidor de bebida e aí vai, né? E nós falamos aqui sobre os módulos bifacial, tá? Que vem aí para trazer essa solução para você. Lembrando que, até dando, eu já estava esquecendo, esse solo aqui, se ele for reflexível, tá? O que é reflexível? Se tiver um preparo, um temperamento nele, se for pedra brita pintada de cal, se tem gente fazendo teste com areia, aquela areosa um pouquinho mais clara, tudo isso para quê? Para você ter nesse preparo aqui, ó, você ter esse efeito albedo aqui, tem essa reflexão com mais eficiência, tá? Para poder fazer o que é? Você aproveitar essas células que estão aqui, ó, tá? Fotovoltaicas de silício, para poder ter esse efeito albedo e poder gerar um pouco mais de energia, sacou? Então essas são as possibilidades que você tem. E voltando aqui, ó, deixa eu colocar aqui, voltando aqui na tela aqui comigo, meu irmão. Vamos só aumentar um pouquinho aqui, que agora eu quero falar olho no olho com você, para você não perder oportunidade, não perder as oportunidades e também ficar super ligado, tá? Que nesse mês de março nós temos o projeto 6 em 12. O projeto 6 em 12 vai te ensinar o passo a passo aí de como que essa parada funciona, vai ter oportunidade para entrar para Fórmula Fotovoltaica e poder fazer a diferença aí na vida, na sua vida, na vida dos clientes. Fechou? Então não perca a oportunidade. E para você fazer o 6 em 12, lembre-se disso. Primeiro você precisa querer, cara. E querer é poder. E você precisa de um método. Um método, cara, eu tô aí para te ajudar, tá? Os meus 50% eu vou dar 150%. Mas os seus 50% você tem que entrar também, meu amigo. Senão de nada terá valido a pena. Fechou? Então segue a dica aí para você. Quero muito aí que você cresça, que você produza. O solo nunca foi tão fértil como deste ano, 2022. O boom do fotovoltaico vai ser agora, não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida, porque nós temos aí, com esse projeto de lei, o período de vacância. Já quero chamar a sua atenção, porque foi sancionado dia 6 de janeiro, já passaram-se praticamente 2 meses, então já não é mais 12 meses de período de vacância, nós temos só apenas 10 meses restantes, e é uma corrida contra o tempo, cara. Eu acho que o principal gatilho que você deve utilizar junto ao seu cliente são 10 meses. Para quem for fazer a entrada de energia nova, o que é entrada? Tem que fazer o padrão do zero, tem que mexer na rede, a concessionária, meu amigo, 6 meses para ser rápido. Então você imagina o teu projeto. Ah, mas eu posso entrar com um parecer. Olha, você pode até protocolar o teu parecer de acesso, mas 10 meses parece ser muito, mas passa no estralo. E cada mês que passa a mais para o cliente tomar a decisão, mais problema ele deve de encontrar pela frente. Por que ele deve de encontrar pela frente o problema? Porque, meu amigo, porque vai congestionar, já está começando a dar sinais de congestionamento. Eu já vejo, por exemplo, no estado do Paraná, a Copel atrasando a vistoria. O prazo que era 7 dias já virou 15, 20. Então tá bem confuso. Para você fazer solicitação de vistoria já tá complexo, ou seja, não consegue dar o atendimento devido. Então, cara, fica ligado, velho. Fica ligado. E você não deixe para a última hora. Que quem vai pagar esse preço aí, quem vai levar a culpa de não ter de ter jogado o cliente para a regra de transição vai ser você, porque ele vai te falar, por que você não me falou, porque não sei o que lá. E eu quero também chamar a atenção de vocês que nós estamos passando por uma mutação, ou seja, o subsídio do ex-tarifário para IPI, ele termina dia 31 de março agora, 31 de março, final do mês agora, e a partir do dia 1º de abril a gente já passa a ter IPI nos produtos fotovoltaicos, principalmente nas células, e nós temos consequentemente o ICMS que acaba refletindo. Isso aí vai dar, cara, entre 15 a 20% a mais aí do que eram os valores, que já não é tão barato assim, né? E vai passar ainda a ser um pouco mais caro. Então é aquele negócio, né? Lei da demanda. Quando a procura passa a ser maior, é que na verdade isso já estava previsto, tá? O decreto é só até final de março. Estão tentando aí o pessoal da Absolar, tentando aí ganhar, fazer um aditivo, prorrogar, colocar um novo decreto para poder aquecer ainda mais a geração própria de energia e poder fortalecer a malha, tá? Mas fique ligado. Todos os contratos, todas as propostas que você for colocar a partir do dia 15 de março, comece a colocar uma observação de que, cara, é válida por 2 dias, 5 dias. O item B, o que é o item B? O valor dos equipamentos. Que isso aí não está não tá na sua alçada, né, meu amigo representante, né, meu amigo gafanhoto? Não está na tua alçada.
E tá, e daí tão logo a importadora que vai. Aí imagina que o cara fecha com você, deixa pra fechar dia 2, cara. Vou fechar com ele dia 2, que é segunda-feira, por exemplo, né? Não vou fechar dia 1º, nem sei se é segunda, mas um exemplo. E daí ele tem aí, você vai comprar o equipamento, ou você vai tomar prejuízo, vai repassar para ele os valores, e ele vai falar que você não falou para ele, vai virar uma briga de foice. Então você tem que avisar seus clientes. Então logo coloca o memorando aí no teu WhatsApp, coloca o memorando aí nas propostas e reforce isso, porque se ele for pagar para ver, cara, ele vai ter que pagar para ver mesmo, porque isso aqui que eu tô falando para vocês não é conversa fiada não. É uma dura e uma pura realidade. Fechou? Então, ó, se ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, dá um like aí pra mim que você me ajuda bastante, tá bom? Deixa um comentário se tiver alguma dúvida. Ou se você não me segue ainda no Instagram, me siga, que eu também posto conteúdos aí diariamente. No YouTube, eu posto conteúdo toda semana. Não todos os dias, mas toda semana. No Instagram, todos os dias. Mas são conteúdos de curta-metragem. E no Facebook também, com sacadas para você alavancar suas vendas rumo aos 6 em 12 e poder faturar cada vez mais esses 100 mil reais em 12 dias e faturar, e faturar, e faturar, e faturar. Tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço e vejo vocês na próxima.